Vendas no varejo na Alemanha e dados que estão preocupando os Estados Unidos. Esses são alguns destaques para o dia de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Valorama, 10 minutos de economia. Hoje, quarta-feira, dia 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. Então fica a nossa lembrança, nossos parabéns a todas as mulheres nesta quarta maravilhosa, nessa quarta bastante diferenciada. Pois bem, meu nome é Jader Giacomelli, sou especialista em investimentos aqui na casa e vamos dar sequência, vamos dar início ao que está acontecendo com os mercados ao nível de mundo. Vamos ver o que hoje está fazendo com que os mercados se movimentem. Pois bem, pediria só por gentileza compartilhar a tela. Perfeito, obrigado. Vamos lá então, como de praxe, vamos dar um rápido giro no mundo, ver como que as bolsas estão se comportando. Hoje nós temos campo um pouco mais positivo na Europa, destaque de queda na Ásia e aqui no Brasil nós estamos performando de forma bastante otimista, um mercado bastante pujante, falaremos um pouco mais na sequência. E com certeza hoje os nossos destaques vão ser os Estados Unidos, que estão com alguns sinais que inspiram bastante cuidados e é o que nós já vamos falar na sequência. Mas indo aqui, seguindo a, a nossa sequência de como nós falamos os dados, o nosso monômetro está continuando no patamar neutro, um pouco mais negativo do que estava nos últimos dias, seguido do VIX, que está subindo 1% na casa de 19, sem grandes preocupações nesse quesito, mas com certeza nós temos o nosso dólar a nível global que deu sinal de alerta no dia de ontem. O dólar acabou subindo 1% no dia de ontem e realmente inspirando cuidados quanto à economia norte-americana. Então vamos fazer, já que estamos falando dos Estados Unidos, vamos começar falando com eles. Temos alguns sinais de preocupação vindo de lá. O Jeremy Powell acabou comunicando no dia de ontem a perspectiva do Fed quanto à questão do aumento da taxa de juros, né? E quando nós temos aqui hoje nos Estados Unidos está 4,75 a Selic deles, como nós temos a nossa Selic aqui no Brasil, que está em 3,75, lá a Selic dos norte-americanos está em 4,75. E é uma perspectiva agora para a reunião do dia 22 de março, conforme nós vemos aqui esse monitor, que será a próxima reunião. Há uma expectativa, segundo o pronunciamento que o Paulo acabou falando ontem, de que tenhamos um aumento de 0,50% e não 0,25%, ou até inclusive no mundo maravilhoso, no céu de brigadeiro, como se diz, da diminuição dessas taxas. Não. As taxas nos Estados Unidos ainda continuarão aumentando e a perspectiva é de que venha 73% de possibilidade, que o mercado já projeta, de que passe dos 4,75% para os 5,25% nessa próxima reunião. Claro que isso que é oriundo devido à situação econômica. Hoje, inclusive, nós teremos payroll agora na sexta-feira. Hoje tivemos uma prévia do ADP payroll que demonstra, mais um dado que demonstra que a economia norte-americana continua aquecida. Os americanos estão lutando para que a economia desaqueça para o controle inflacionário e não é o que está acontecendo. Então, o que vai ter que fazer? Vai ter que seguir. Inclusive, tem até um memezinho que está aqui, que toda a economia global, quando nós falamos de economia global, o dólar também tem uma certa culpa em cima disso, está sendo sustentada pelas taxas de juros. Então, o que controla hoje, uma das únicas ferramentas que nós vemos que pode ser eficiente é o aumento da taxa de juros para esse controle. E isso, querendo ou não, acaba impactando outros setores, que inclusive o petróleo. Aqui isso é uma notícia no Bloomberg Linha, falando de que o petróleo ele acabou caindo com as preocupações após o discurso mais duro de Powell. O que acontece? Powell quer diminuir, o presidente do Banco Central norte-americano quer diminuir a atividade econômica e, querendo ou não, isso vai também impactar no preço do petróleo. O petróleo acabou caindo, hoje está caindo 0,26, mas no dia de ontem acabou caindo 3% e cotado a 81, 82 dólares. Então, e realmente, não tem que controlar, botar água nesse fogo, digamos assim. E então, para controlar a economia, hoje os juros acabam sendo a melhor alternativa. Claro que existem outras maneiras de ter esse controle, mas a via de regra, os juros sempre são os mais utilizados. Os norte-americanos ainda apanhando, ainda, como diz o gaúcho, peleando
para conseguir trazer essa inflação a níveis mais acomodatícios. Bom, aqui então, dando sequência, também tem outros sinais que demonstram que a economia norte-americana está preocupando, né? Inclusive, ontem, no dia de ontem, o S&P acabou fechando negativo em 1,5% e o Nasdaq também acabou azedando, acabou fechando 1,16 negativo devido ao pronunciamento e as perspectivas do que está acontecendo por lá. Inclusive, esse gráfico aqui demonstra também a situação de que o S&P 500, os números de dias sem alcançar o pico anterior, sem fazer novas máximas. Então, aqui nós vemos que agora 2022 para 2023, nós estamos vendo que o mercado ele ainda está num patamar de que não está fazendo novas máximas, está meio que lateralizando, e nós tivemos, sempre quanto maior essa curva, quanto maior esse spike, esse percentual, significa que maior foi a recessão, maior foi a queda, os números seguidos de baixo. Então, é um gráfico para prestar atenção. Então, ainda estamos no percentual alto, mas com sinal de alerta ligado. Outro gráfico aqui também falando as probabilidades de recessão segundo esse modelo, que é a divisão dos yields de 10 anos pelo de 2 anos. Então, subiu de maneira bastante também acentuada. Isso aqui também é um dos indicadores que demonstra uma possível recessão. Não é uma confirmação, mas é um indicador que demonstra uma possível recessão. Esse aqui é também falando do spread entre os yields, entre o setor de tecnologia e dos yields norte-americanos, dos bonds de 10 anos. Então, continua um território negativo. Então, próximo a patamares de 2007, 2008, lá da crise imobiliária. Mais um sinal, é mais um estudo que é realizado. Na verdade, existem inúmeros indicadores que estão relatando os sinais de desaceleração da economia norte-americana. Alguns sinais estão vindo e dizem que a economia está ok e outros já estão realmente preocupando. Mas o que realmente confirma ou corrobora com a preocupação, com certeza, é o aumento da taxa de juros, que, querendo ou não, freia o crescimento econômico. Não à toa que aqui no Brasil nós tivemos um embate entre o presidente do Banco Central junto com o Lula, que acabou questionando os juros extremamente altos. Dando sequência, então, já que falamos de Brasil, aqui no Brasil nós temos também um calendário de divulgação de resultados. Nós temos então que a Simpar, que é uma holding, acabou divulgando um lucro de 21% menor no quarto trimestre de 2022. Temos a Raia Droga, que aumentou 47% do seu lucro no quarto tri e também já está propondo bonificação com ações. Também temos o grupo Soma, que tem um lucro ajustado no quarto tri. Então, o grupo Soma acabou performando de forma positiva até em todo o ano 2022. Ainda continuamos no dia de hoje, será um dia extremamente cheio. Temos muitas empresas que farão a divulgação dos seus resultados e traremos amanhã a você todos esses detalhes. Pois bem, dando sequência aqui então, fugindo aqui um pouquinho do Brasil, no Brasil nós não tivemos grandes destaques, vamos lá na Alemanha, que tivemos as vendas no varejo. A situação da Alemanha também continua bastante preocupante, era esperado uma queda de 6,1 nas vendas no varejo vieram em 6,9 na base acumulada, o que considera os últimos 12 meses. Não é um número positivo, coloquei o gráfico aqui um pouco mais estendido, e realmente demonstra que a situação na zona do euro e na Alemanha continua extremamente preocupante, né? Então, olha só, se nós compararmos desde 2014, ainda continua em patamares extremamente baixos, indicando que a economia vem aos poucos desacelerando por lá. Já na base mensal, normalmente oscila mais, então não tem. Eu, particularmente, não gosto de tomar a base mensal como referência. E também tivemos a produção industrial na zona do euro, que acabou vindo em 3,5% positivo, acima dos 1,4% previstos. Claro que oscila muito esse indicador, então também não é como a melhor base. Mas, pelo que nós podemos ver, a indústria alemã teve um pequeno alento nesses últimos dias. Quanto à prévia também do PIB, a terceira prévia, no caso, não é o PIB ainda oficial da zona do euro, nós tivemos na variação dos últimos 12 meses no acumulado do trimestre 0%, sem crescimento econômico, mas na base anualizada
dos trimestres nós tivemos crescimento de 1,8, levemente abaixo dos 1,9 estimados. Claro que, se nós percebermos esse gráfico, vemos que 2022 começou muito mais positivo e acabou finalizando, passando de 5,5 para 1,9. Mas ainda não é o dado oficial, só apenas fazendo essa lembrança. E nos Estados Unidos também, com certeza, um dos destaques hoje foi o ADP, que nós acabamos de comentar, que é uma prévia do payroll, que era esperada a criação de 200 mil vagas de trabalho e vieram 242 mil, segundo esse indicador. Teremos o JOLTS na sequência também, que é uma métrica utilizada, mas com certeza o principal número será e virá agora na sexta-feira, que é o payroll, que é o dado oficial do governo. Pois bem, então, para finalizar, vamos dar um rápido giro aqui no mercado brasileiro. Nós temos o Ibov subindo 1% a 105 mil pontos e o nosso dólar está caindo 0,80%, cotado a 5,17. E entre os destaques, vamos voltar aqui, entre os destaques do nosso heatmap, nós temos em alta Cogna, Gol e Dux, seguido de Rap Vida, subindo de forma bastante expressiva, bastante bacana. E na queda nós temos Açaí, Azul, SLC, Marfrig e TIM. Tá bom, pessoal? Então, só para finalizar, meu canto direito e seu canto lado esquerdo, Jornada do Investidor, um QR Code, fica o convite para você checar esse nosso novo projeto aqui da Valorama, você que já investe no mercado financeiro ou que quer começar a investir no mercado financeiro, fique bem à vontade em conhecer o projeto, que é algo desenvolvido por nós aqui, que foi pensado em você. Fica o nosso convite, então fazemos essa recomendação. No mais, então, pessoal, agradecemos a atenção, desejamos a todos um excelente dia com excelentes negócios. Até mais.